Uau, beleza. Então, eu vou começar a projetar aqui os slides para gente, para falarmos hoje, então, desse assunto que vai envolver a neurofisiologia muscular, que é o finalzinho dessa questão de sinapse e potencial de ação, e a gente vai falar um pouquinho também de sistema nervoso autônomo, tá? Então, a gente tem dois assuntos para conversar hoje, nessa manhã. Vamos lá. Deixa o computador querer. Aí ele quis. Ótimo. Então vamos nessa, galera. Tudo que a gente conversou até hoje, né? Transporte entre membranas, proteínas de transporte nas membranas, entrada de íons, saída de íons, difusão, osmose. Tudo isso vai acontecer nos diversos tecidos, né? Nas diversas células do nosso corpo. Quando a gente estuda neuroanatomia e neurofisiologia, para entender, né, o comportamento humano, muitas vezes nós temos que entender que algumas respostas motoras vão acontecer baseadas, né, em estímulos sensoriais. Então, muitas vezes, né, quando nós temos contrações musculares, a gente pode estar indicando para a pessoa que está analisando a gente, terapeuticamente falando, que nós estamos ali numa situação de perigo, numa situação de aborrecimento ou numa situação de estresse importante, né? Opa, peraí, galera, que alguém chamou. Beleza. Bom, e aí, amigos, essas respostas musculares, elas envolvem contrações. E aí existe, né, naqueles tecidos que nós vimos lá do nível tecidual, lembra da primeira aulinha que a gente teve? Existe um tecido chamado tecido muscular, que é um tecido que acontece, né, que existe, né, como um dos nossos tecidos principais aí do nosso corpo. E o tecido muscular, ele é dividido em três tipos, tá? Nós temos músculos que nós chamamos de esqueléticos, que são todos esses nossos músculos que ficam ligados aos ossos e que fazem a gente se mexer. Esses músculos esqueléticos, galera, são músculos voluntários, né? Músculos que a gente mexe porque a gente manda mexer. Ou contrai aí vai e contrai. Pisca o olho, sorri, contrai o braço, estende o punho, bate palma, né? A gente manda. Aí existem dois músculozinhos, dois tecidos musculares que são de comando autônomo, que a gente chama de voluntário. Nós já falamos sobre eles um pouquinho quando a gente falou de sinapse elétrica, né? São os tecidos musculares cardíacos, ou seja, o nosso coração, que a gente adora desenhar com aquele formato lindo, né? Tchá, tchá. Ele não tem aquele formato, na verdade, e ele é um órgão feito de músculo, tá? Mas é um músculo que não é um músculo estriado, né? Embora a célula seja parecida, o tipo de sinapse que acontece, né? E o tipo de contração rítmica não é tão parecido assim com os nossos músculos do resto do corpo, né? A gente não fica contraindo em ritmo pisca, 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 igual o nosso coração bate ritmado, beleza? Então, o tecido muscular cardíaco é um tecido tipo músculo que vai receber a inervação motora, né, por uma sinapse de neurônios, mas essa sinapse a gente já até viu, né, uma sinapse do tipo elétrica, né? Uma sinapse mais rápida, mais sincrônica, né, com ritmo. E ainda tem um terceiro tipo de músculo, que é a musculatura lisa. Não é um músculo. Bom, porque os músculos cardíacos e os músculos do nosso corpo, os esqueléticos, eles são estriados, né? O que são músculos estriados? Saca a estria? Estria que todo mundo tem, homem, mulher, todo mundo tem uma estriazinha em algum lugar. É um tecido que é listrado, né? Porque esses tecidos eles são formados por dois filamentos de proteína, actina e miosina. Então, esses músculos ficam listrados. Aí, essa listra, né, do uma actina com uma miosina, uma actina com uma miosina, uma actina com uma miosina, formam o que a gente chama de tecidos estriados, né? O tecido muscular liso, ele não é estriado, ele é liso. Ele fica com proteínas contínuas, tá? Formando visualmente, né, um tecido liso.
Qual é a graça do tecido liso, galera? Ele vai estar disposto em locais que não são contrações, não apresentam contrações voluntárias, tá? E também vão obedecer às sinapses elétricas, né, que vão ter um determinado ritmo. Na maioria das vezes, a musculatura lisa também responde a sinapses com potencial de ação elétrica. Na verdade, o tipo de sinapse elétrica, né? Então, a gente vai ter músculo liso nos nossos vasos sanguíneos, no nosso estômago, né? No intestino, no esôfago, né? Tudo isso é musculatura lisa, faz o movimento peristáltico da gente, faz o alimento descer e descendo até virar cocô, até virar fezes. Beleza, galera? Então, esses tecidos musculares, todos eles vão estar presentes no nosso corpo todo, e vão ter uma associação muito importante com o nosso sistema nervoso, porque a gente só vai contrair se o sistema nervoso estiver íntegro. E a parte involuntária, né, que é a parte de músculo cardíaco e de músculo liso, elas vão ser diretamente influenciadas pela nossa condição cognitiva, por estarmos lúcidos, por termos uma produtividade no nosso nível cognitivo ali, de execução, nosso nível executivo, né, de poder decidir sobre as coisas. Se estivermos com esse pré-frontal aí íntegro, galera. Por que eu digo isso? Quando você está tá nervoso, tá emocionado, tá com labilidade, né, com algum tipo de alteração emocional, a tendência é seu coração ficar mais acelerado, não é mesmo? Você começar a ficar com o coração batendo, você fica nervoso, fica ansioso, sua frio, né? São diversas alterações ligadas a contrações de musculatura involuntária, que a gente chama de autônoma, né? Relacionados a uma condição psíquica, a uma condição aí estressante, né? Ou ao mesmo tempo, quando você está tranquilo demais e você simplesmente, né, tá com o coração batendo muito devagarzinho. Isso acontece muito, né, nesse período, para quem gosta de cuidado paliativo, que eu acho que é uma área riquíssima para vocês da psicologia, para entender o mecanismo que funciona quando o indivíduo está no fim de vida, né, está em cuidado paliativo. E ao invés de ele ficar ansioso, nervoso, ele realmente tranquiliza. A frequência cardíaca dele fica baixinha, fica abaixo de 50, e a pessoa vai caminhando lentamente até seu coração parar com tranquilidade, né? Sem, né, estar nervoso ou estar intranquilo. Tá, gente? Então, tanto para mais quanto para menos, qualquer alteração psíquica, né, pode fazer com que os nossos músculos contraiam mais ou menos. Beleza? Podem falar, tá, gente? Que eu preciso que vocês falem comigo. Bom, tecido muscular esquelético, então, são os músculos voltados ao nosso esqueleto, né? Como um todo, frequentemente Rodrigo, deixa eu só te cortar, que eu fico com uma dúvida aqui. Você falou que nos tecidos cardíacos a sinapse elétrica e no liso também. Eu perdi qual tipo de sinapse que é no esquelético? sinapse química, é a que a gente estuda mais, Tá. é a química clássica, que é um movimento voluntário, beleza? Aí vai vir o neurônio, a gente vai falar dela já já. Vai vir o neurônio, vai liberar neurotransmissor na fenda, aí vai ter o receptor no músculo, pega o transmissor e aí contrai. Tá? Os músculos esqueléticos estriados eles se juntam. A actina com a miosina se juntam, né? Fazendo aquelas estrias. Ó. O tecido muscular estriado esquelético, ele é estriado, como eu falei para vocês, né? Você vai ter algumas proteínas claras e algumas proteínas escuras que ficam alternadas, e aí formam uma estriação. Como se fosse uma listra, tá, gente? O tecido muscular esquelético funciona de maneira voluntária, na maioria das vezes, né, gente? A atividade pode ser conscientemente controlada pelos neurônios, né, voluntários, que saem lá do nosso córtex motor, à frente do sulco central, lembra? Alguns músculos esqueléticos também podem ser subconscientes, tá? Ativados subconscientemente. O diafragma, né, que é esse músculo que a gente respirar, fica aqui na barriga da gente, né, puxando o nosso pulmão e relaxando, ele contrai e relaxa sem o controle consciente, né? A gente respira e não fica pensando, respira, Rodrigo, respira, você está contraindo. É um músculo estriado esquelético que ativa subconscientemente, tá?
E também não é preciso conscientemente você contrair os músculos para manter a nossa postura, para ficar em pé. Então a gente aprende, né, desde bebezinho a ficar em pé, e tem um monte de músculo contraindo para a gente ficar em pé. A gente não fica pensando, eu tenho que esticar minhas costas, eu tenho que, né, me estufar meu peito. Você faz isso naturalmente, tá? Então alguns músculos se adaptam para ter uma contração contínua, né, e subconscientemente, né? Bom, apenas o coração tem o tecido muscular que a gente chama de cardíaco, que vai formar a parede, né, o miocárdio, os músculos do coração. O músculo cardíaco também é um músculo estriado, tá, gente? Mas a ação dele já é involuntária. A contração e o relaxamento alternado do coração não são controlados conscientemente. A gente já falou isso, né? O coração se contrai porque vai ter o que a gente chama de marca-passo natural, gente, que vai iniciar a contração, que é um lugar chamado nó sino-atrial, que é um lugar que vai ter, então, a sinapse vai chegar, vai disparar, e esse disparo acontece para o coração como um todo. Isso acontece com a gente desde que a gente está no coração, no feto lá, a gente já ouve o coraçãozinho do bebê bater, né? E isso vai acontecer com a gente o tempo todo, até o nosso óbito, tá, gente? Esse ritmo é chamado de autorritmicidade. Então, o nosso coração tem o próprio ritmo, ele manda no próprio ritmo dele. E aí vai depender de tudo, né? Do ambiente, da gente estar bem, estar mal, para esse ritmo aumentar ou diminuir, tá? Muitos hormônios e muitos transmissores são capazes de ajustar a frequência, acelerando quando precisa acelerar ou diminuindo quando tem que diminuir. E aí, galera, algumas pessoas, né, vão desenvolver durante a vida uma doença chamada insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca pode acontecer por diversas causas, e aí, às vezes, um dos tratamentos possíveis é você colocar um marca-passo eletrônico, né? Então, você abre aqui, geralmente, esse espaço que tem embaixo aqui do nosso ombro, né, que a gente chama de subclavicular, coloca o marca-passo ali elétrico, e ele vai mandar a informação de um choquinho, ativar o nosso coração e manter o coração batendo. Tá? Algumas pessoas usam esse marca-passo, faz uma pequena cirurgiazinha, instala ele e depois fica só fazendo revisão desse marca-passo, geralmente semestralmente ou anualmente, para manter essa informação para o nosso coração continuar batendo, tá bom? Bom, já o tecido muscular liso está localizado nas estruturas ocas que nós temos, então nos nossos vasos, né, que é oco, fica cheio de sangue dentro, mas se você tirar o sangue né, como se fosse um tubo, né, como se fosse um cano da nossa casa, né, e fica cheio de água, mas quando acaba a água você vê que o cano é oco por dentro, né. As nossas vias respiratórias, tá, para a gente respirar, também são canos, né, musculares, e os órgãos também do nosso abdômen, né, e da nossa pelve, que são os órgãos do nosso trato gastrointestinal. Beleza? Quando você olha no microscópio, esse tecido ele não vai ter, então, aquelas estrias, né? Por isso que a gente chama ele de liso. Em geral, os músculos lisos também têm ação involuntária, ou seja, a gente não comanda. E parte do tecido liso, como os músculos que empurram lá no gastrointestinal, apresentam também essa questão de autorritmicidade, né? Que a gente chama de movimento peristáltico. Depois que você come o alimento, ele desce pelo seu esôfago, os músculos vão contraindo e vão empurrando ele pelo intestino, estômago, blá, 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 até o seu reto e o seu ânus, para você depois eliminar esse alimento como fezes, tá? Isso vai acontecer de forma autorrítmica, né? O seu próprio organismo que manda no ritmo dele. Aí você tem possibilidade de alterar esse mecanismo peristáltico, né? Dar mais velocidade, acelerar o metabolismo com induções, tá? Tanto o músculo cardíaco quanto o liso são regulados por neurônios que fazem parte do que a gente chama então de sistema nervoso autônomo, que é involuntário, né? Do sistema nervoso, então, central da gente e também é controlado por hormônios, tá, gente? Bom, qual a função do tecido muscular, galerinha? Fazer a gente se mexer, né? Grande parte dos nossos músculos do corpo são músculos esqueléticos, né?
E esses músculos esqueléticos vão estar ligados aos nossos ossos, e dependendo da nossa voluntariedade, nosso desejo, né, nossa vontade, faz então a gente se mexer, faz a gente piscar, faz a gente correr, faz a gente andar, faz a gente falar, né? Tudo é contração muscular. O nosso músculo ele também tem como função sustentar a nossa postura, né? Então manter a bailarina aqui ó, na pontinha do pé, com 180 da outra perna aqui, toda contraída. E também o soldado, né? Que tem que ficar lá, às vezes, por horas, na mesma postura ali, mantendo o que a gente chama então de tônus muscular, que é nosso músculo no estado dele clássico, em repouso, deixando a gente ficar em pé, deixando a gente sentar confortável e por aí vai. Então dá a nossa sustentação. Nossos músculos também têm como função executar a respiração. Então, os músculos que nós temos no tórax, né, que é a parte de cima do nosso tronco, e também alguns músculos do abdômen, né, como a gente está vendo ali o diafragma, que é esse verdinho, eles são responsáveis por movimentos que fazem a gente respirar. A gente rebaixa e sobe, rebaixa e o pulmão abre e fecha, abre e fecha. Tá? Então, o diafragma, que é um músculo aqui, né, que separa o tórax do abdômen, e os músculos torácicos todos, né, que estão no meio das nossas costelas e tal, tá cheio de músculo aqui no meio, ó. Nós chamamos de músculos intercostais. Eles fazem o nosso tórax aumentar e diminuir, e fazem o nosso pulmão encher e voltar, beleza? Então, nossa respiração é um ato muscular. Os nossos músculos também produzem calor, né, gente? Então, faz a contração dos músculos, resultando em aquecer o nosso corpo, né? Para manter a nossa temperatura corporal, que a gente chama de termogênese. Então, é fato, né? Quando você está com muito frio, você começa a fazer o quê? O tremor, né? Para você produzir calor e essa temperatura corporal não baixar. Então, você está num lugar que está com -3 de temperatura, se você viajar para um lugar que está nevando, por exemplo, mas se você botar um termômetro em você, está com 36,5, né? Então, você se mantém aquecido com suas vestes, né? Sua vestimenta, e os seus músculos, quando está muito frio, você começa a tremer para produzir calor e você não fazer uma hipotermia. Beleza? E também comunicação, né, galera? Uma função importantíssima muscular, né? Os músculos da contração voluntária estão envolvidos em todos os aspectos de comunicação, toda a comunicação verbal falada, como a comunicação não verbal, né? Os gestos que a gente faz, comunicação em braille, comunicação para quem é mudo, né? Também comunicação por sinais, por linguagem de sinais, tá? Então, toda essa ação voluntária também muscular tem a ver com a nossa comunicação. Nossos músculos também têm como função constricção de órgãos e vasos, né? Então, ele vai fazendo movimentos de contração de alguns órgãos e de alguns vasos, principalmente a musculatura lisa, que a gente estudou mais uns slides atrás, né? Que vão estar nesses órgãos, nessa parte oca, dos vasos, do intestino, por exemplo, né? Fazendo contração e empurrando o alimento, né? Na direção do nosso reto. Essa constricção, né, que é uma contração, desloca os nossos alimentos, né? E mistura com a água ao longo do tubo digestivo, expulsa a secreção de glândulas pelos canais, pelos nossos vasos todos, né? E regula o fluxo sanguíneo. Então, é um exemplo claro, galera. Quando eu preciso, a minha pressão está muito alta, uma das ações que eu faço hormonais é eu dilatar os meus vasos, relaxar ele, para o sangue passar mais facilmente e a pressão diminuir. Ao mesmo tempo, quando a minha pressão está muito baixinha, eu faço contração, eu faço uma vasoconstricção, que é o nome, né? Minhas artérias todas ficam bem contraídas, para o meu sangue passar com mais dificuldade e eu aumentar a minha pressão. Então, o nosso corpo fica o tempo todo relaxando e ou contraindo esses vasos, né? Esses órgãos ocos todos, tá? Vasos, intestino, estômago, esôfago, vias respiratórias, né? Quando eu preciso, elas encurtam, contraem. Quando eu preciso, elas dilatam, tá? E aí a gente pode relacionar um monte de coisa da vida que eu hoje ainda tô com minha reação de dor de cabeça, tô falando mais lento. Mas, por exemplo, galera, quando você tem bronquite, né, que é uma reação aí
que algumas pessoas têm, né? Bronquite nada mais é do que uma inflamação no brônquio, e aí o brônquio fica geralmente apertadinho, né? Fica, né? Cheio de resistência para o ar passar. Aí a pessoa quer puxar o ar e quer expulsar, e quer puxar, e o ar não passa nem sai, né? Porque é um tubinho que deveria ser grande e ele está apertadinho por causa da doença inflamatória. Aí você faz a bombinha, a asma é muito isso, né? Você faz a bombinha, que é um broncodilatador. O que é um dilatador? A coisa que está apertadinha dilata, e aí o ar entra e sai normalmente, né? Então esses vasos ocos todos têm músculos nessas paredes, tá? E esses músculos, eles às vezes por doença, ou às vezes, né, porque a gente precisa, eles encurtam, eles contraem, fazem constricção, ou eles dilatam, fazem dilatações, tá? Beleza, gente? Então a musculatura lisa, que aí já é mais involuntária, a gente não comanda, né? Por isso não, era a cura da bronquite, da asma, né, gente? Começou a ter uma constrição do brônquio, você manda, oh, dilata aí, brônquio, e aí a pessoa respiraria, não acontece, né? É musculatura involuntária. Aí você tem que usar uma medicação para dar uma dilatada. Beleza? Bom, os tecidos musculares, assim como os neurônios, lembram? Tem aquela excitabilidade elétrica, né? Que faz com que, então, esses músculos, eles respondam a um sinal elétrico, né? Opa, alguém chegou. A um potencial de ação. A Jeane chegou. Ah, bem, somos 45 agora. Tava achando estranho sermos 20. Bom dia para todo mundo. Gabi, você tá na rua, querida? Cuidado aí, hein? Vou ir trabalhar, professor. Isso aí, trabalhar que enobrece o homem. Toma cuidado, usa tua máscara. Então, os músculos também fazem essa estabilidade elétrica, tá, gente? E então eles vão obedecer e vão responder aquele potencial de ação, né? Quando o neurotransmissor encaixar no receptor, ele vai abrir canais e vai gerar um choque, um potencial de ação. Potencial de ação no músculo é chamado de potencial de ação do músculo, potencial de ação muscular. Os potenciais dos neurônios são potenciais nervosos, né? Para as células musculares, tem dois tipos de estímulos que vão gerar potencial de ação. O sinal elétrico autorrítmico, que surge do próprio tecido muscular, que é o marca-passo que tem no coração. E o outro é o potencial químico que a gente já aprendeu, né, galera? Bom, propriedades, além de ter excitabilidade, né, o músculo é contrátil, ele tem capacidade de se contrair quando ele é estimulado, e ele tem duas capacidades bacanas, né, que é de extensibilidade, que é o músculo se estender quando tem alguma lesão, né, que ele é envolto por um tecido conjuntivo que ele consegue ficar bem esticadinho, bem alongado, tá, gente? E ele é elástico, né? Ele contrai, mas ele volta ao normal. É como você pega o elástico, né? Aquele elástico de dedo, você puxa, mas ele volta ao normal. Você puxa, mas ele volta ao normal. Essa capacidade de você puxar e ele voltar ao normal, a gente chama isso de elasticidade. Beleza, galera? Ou quando você estica muito, ou quando você contrai muito, ele é capaz de voltar ao seu tamanho normal. Essa propriedade é a elasticidade. Bom, a gente tem, classicamente, nos nossos seres humanos, dois tipos de fibras musculares, tá, gente? É importante a gente entender essa diferença rapidinho. A gente tem a fibra muscular, que é do tipo. Aí a gente tá falando dos músculos esqueléticos, tá, gente? Nós temos a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2. Olha que moleza, gente. Elas são diferentes? São, Rodrigo. E aí tem diferença, inclusive, de pessoa. A pessoa que é mais característica de tipo 1 tem um corpo de um perfil tal. A pessoa que tem mais fibras tipo 2 tem um corpo no outro perfil, tá? O que a gente tem que saber para começar? Fibra tipo 1. Lembra que o 1 é um palitinho quando a gente escreve? E se você olhar no teclado aqui, galera, o L é igual ao número 1, não é? Falem comigo sobre isso. O L é igual ao número 1, galera? Mais ou menos, né, professor? O L minúsculo é. O L O minúsculo L é maiúsculo. Quando parece o I, não fala que parece o I, vai, mas parece o L um pouquinho também, vai, o L assim no teclado, vai, um pouquinho, não é o L maiúsculo, é o L minúsculo.
Eu só queria que vocês fizessem referência, ô louco, né? Que o fibra tipo 1 é a fibra L, lenta. L lenta. Só por isso. E a fibra tipo 2 são as fibras que a gente vai chamar de fibras rápidas, tá? Então a gente tem dois tipos de fibras, tipo 1 e tipo 2. Fibra tipo 1 parece um L, ó, é lenta, e a tipo 2 são as rápidas, tá? São as fibras rápidas. As fibras lentas, galera, são fibras esqueléticas dos músculos da nossa postura e se movimentam lentamente, por isso que elas são chamadas tipo 1. Tem um limiar de excitação, né, mais baixinho e uma menor velocidade de condução nervosa. São recrutadas para movimentos do nosso dia a dia e quando você tem um esforço que é de baixa intensidade, tá? Aí você ativa as fibras tipo lenta, tipo 1. Essas fibras são chamadas de fibras vermelhas, porque elas vão estar, como no slide anterior aqui, as tipo 1, elas são vermelhinhas, elas são cheias de vasos e mitocôndrias, tá? São músculos que precisam ter... A mitocôndria é o órgão que faz a respiração da célula, né, gente? Então, é um músculo que precisa de muito oxigênio, muita respiração. Porque as pessoas que têm muita fibra tipo 1, elas são pessoas que fazem exercícios de longa duração. Exemplo clássico, os maratonistas. Então, você pegar o Vanderlei Cordeiro, que é um maratonista brasileiro, aquele que foi atacado, né, numa maratona, não sei se vocês lembram, por um cara que invadiu a pista. Ele é bem magrelo, ó, ele é magrelão, ele tem músculo, é todo definidinho, mas são contornos musculares pequenos, e ele tem um contexto, né, um corpo bem emagrecido, né, galera? Bem emagrecido, porque ele faz uma maratona que demora às vezes 2 horas, 3 horas correndo sem parar, né? O maratonista é assim. Ele tem no corpo dele uma presença maior de fibras respiratórias, fibras lentas, tá? Essas fibras tipo 1. Em compensação, galera, tem outras pessoas que são atletas que têm fibras que são chamadas tipo 2, ou fibras rápidas, mais presentes no corpo. Essas pessoas têm músculos que são músculos que a gente fala que precisa de contração rápida, por isso que são fibras rápidas, né? A pessoa, ela dá uma explosão, bum, faz uma coisa muito rapidinha e depois relaxa, tá? São fibras que a gente chama de fibras, então, fásicas, que se contraem e relaxam num período de tempo bem rápido, então são as fibras rápidas do tipo 2. Tem um limiar de excitação mais alto e uma velocidade de condução nervosa maior. E são recrutadas para movimentos que são mais rápidos, né? Durante um esforço rápido de alta intensidade. Exemplo claro são essas pessoas que fazem corrida, que são corridas de tiro, né? Que são de coisas rápidas. Então, o Bolt, em 10 segundos, ele tem que ser o primeiro a chegar. 10 segundos, galera, é uma explosão que ele tem que ter. E aí, olha o corpo do Bolt, né? Comparado com o do Vanderlei Cordeiro. O Bolt tem músculos grandões, né? O contorno muscular é maior e são fibras que então são bem maiores de perímetro, né? De tamanho, só que são fibras que só funcionam rapidinho. É aquele cara que corre 10 segundos, 20 segundos. É o cara da natação que só vai de uma borda até a outra. Ele não tem que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que aí o tipo de fibra muda, tá? São fibras que têm pouca mitocôndria, não respiram tanto e precisam de mais explosão. Beleza, gente? Tranquila a diferença das fibras lentas e rápidas? Fala. Professor, uma dúvida. Eu posso tornar uma fibra lenta em rápida ou rápida em lenta? Gente, eu gosto tanto de vocês não imaginam. Então, sim, né? O nosso corpo ele vai se adaptando dependendo do tipo de treinamento que você executa. Então, depois de alguns meses treinando, você vai ter uma tendência a desenvolver mais fibras de um tipo do que de outro, beleza? Então, pode transformar, tá? Diferença básica entre tipos de fibra lenta e fibra rápida. As fibras rápidas têm o dobro do diâmetro, né, que é o tamanhão todo das fibras lentas. Por isso que o Bolt é grandão e o Vanderlei é magrinho, né? As enzimas que promovem a liberação são 2 ou 3 vezes mais ativas na fibra rápida também, tá? Então você tem uma potência muito rápida, muito máxima, né, num tempo curto. As fibras lentas são organizadas para aguentar resistência, né, gente? Então, elas são cheias de mitocôndrias, cheias de vasos, de vaso sanguíneo, meio de sangue, com mioglobina, e tem uma atividade de ar, de oxigênio sendo trocado mais alta.
O número de sangue ao redor das fibras lentas é grande, né? Tem que ter mais sangue ali para ter mais oxigênio chegando e trocando. Então, as fibras rápidas produzem quantidades extremas de potência por alguns segundos, e as fibras lentas fornecem resistência com força prolongada por vários minutos, tá? O que acontece com a gente, pessoas comuns? Nós temos, em geral, 55% de fibras mais rápidas e 45% de fibras mais lentas. Nós temos uma tendência a ter um pouquinho mais, metade, praticamente metade, né, gente? É um empate técnico ali. Metade do nosso corpo é fibra rápida, metade é fibra lenta, tá? Para a pessoa que faz maratona, o Vanderlei aqui, ó, ele tem muito mais fibra lenta do que fibra rápida, e o velocista como o Bolt tem muito mais fibra rápida do que fibra lenta. Beleza? E você vai adaptando isso conforme a atividade que você está se propondo a fazer. Tá? Como um esporte. Professor, Oi. Com essa condicionamento que transiciona, as fibras que têm menos mitocôndrias criam mais mitocôndrias ou elas são substituídas? Elas criam mais, o teu metabolismo começa a acelerar, e aí o que acontece quando a gente começa a treinar, né? Começa a ter hipertrofia. O que é hipertrofia? Que a gente vai lá na academia e o professor fala, você quer hipertrofiar, né? O que é isso? Eu tenho, por exemplo, é um número, não é de verdade não, tá, gente? Eu tenho 30 fibras musculares no meu braço. Quando eu começo a treinar, eu começo a criar novas fibras. O meu músculo, ele não cresce. Eu começo a ter novos músculos surgindo. Isso é hipertrofia, né? Eu começo a crescer o número de fibras. Quando eu cresço o número de fibras, eu vou crescer fibras com mais mitocôndrias, se eu fizer um treino lento, né, um treino de resistência, ou eu vou crescer fibras rápidas, com poucas mitocôndrias, se eu fizer um treino só de explosão. Aí depende do meu treino, qual vai ser o tipo de fibra mais presente ali na minha hipertrofia. E aí as fibras novas que eu vou ganhando vão se adaptando a essa nova realidade de corpo que eu vou ter. Beleza? Muito bem. Aí, a gente nas tipos de fibras, né? A gente tem fibras tipo 1 e tipo 2. Aí, tipo 2, né? A gente tem tipo 2A, 2B, vai variar o tipo de hipertrofia da fibra rápida, tá? Mas, em geral, a gente vai ter, então, sempre, né? Baixo número de mitocôndrias, baixa resistência na fibra tipo 2, né? Aí, a tipo 2A, que é um tipo acessório aí de fibra rápida, você até tem um número elevado de mitocôndrias também, igual a fibra tipo 1, tá? E você consegue resistir à fadiga, mas aí você vai ter também a atividade de muitas enzimas, que são ATPases, elevadas na fibra tipo 2 sempre, que vão degradar aquelas contrações mais resistentes, né? Então, a pessoa com fibra 2, ela sempre vai ter, apesar de uma hipertrofia bacana, e às vezes até com fibras com bastante mitocôndria, ela sempre vai ter muito gasto energético envolvido, pensando nessa questão de contração mais rápida. Você sempre vai ter uma atuação rápida e pouca resistência à fadiga, tá? Beleza, gente. Então, dependendo do músculo, você vai ter mais concentração de fibra rápida ou de fibra lenta. Dependendo, inclusive, da região do corpo, tem região que tem que contrair o tempo todo, tipo nossos músculos de costas, de barriga, né, que a gente tem que ficar na postura o tempo todo. Algumas pessoas vão ter mais fibras lentas, outras mais fibras rápidas em alguns lugares específicos. Bom, em volta dos nossos músculos, assim como em volta dos nossos neurônios, nós temos envoltórios. E aí você tem 3 nomes para gravar, né? Mais externo aqui, fora do músculo, né? Você vai ter um tecido conjuntivo bem em volta dele todo aqui, No meio de cada fascículo muscular, que é um conjunto de fibras, você tem um outro tipo de tecido envoltório. E no meio de cada fibrinha muscular, você vai ter um tecido envoltório, tá? Então, o epimísio é o que vai envolver fascículos. O perimísio vai envolver um fascículozinho e o endomísio que vai envolver um músculo. Então, o epimísio é o mais externo, que envolve vários fascículos. O perimísio é o que envolve um fascículo cheio de fibras. E o endomísio é o que envolve cada fibra muscular da gente, tá? Bom, todos os nossos músculos eles vão ter uma membrana plasmática, né? Que é importante a gente lembrar disso. Oi. Eu não consegui entender, não. Peraí.
É só um nome, Gabizinha, que você tem. Então, quando você tem um músculo, tipo quando você vai no açougue comprar uma carne, ele não tem aquela pelanca em volta, assim, do músculo? É tipo aquilo. Então, aquela pelanca em volta do músculo, a gente vai chamar de epinísio. O envoltório que quando você corta a carne, e aí você tem vários fascículos de músculo, o envoltório de cada fascículo daquele, a gente chama de perimísio. E de cada fibrinha muscular, você vai ter um envoltório, o nome é endomísio. É o tecido conjuntivo que vai estar em volta da galera, só isso. Tá, ó, perimísio em volta do fascículo, endomísio em volta de cada fibra muscular, e em volta do músculo grandão, um monte de fascículos musculares, você tem o epinísio. Tá? De fora para dentro, é epi, peri, endomísio. Tá? Bom, aí a gente tem os órgãos, né? A membrana, os túbulos, o citoplasma, né, dos músculos, que tem muito glicogênio, ATP, né, dentro de cada músculo da gente. E dentro do sarcoplasma, né, que é o citoplasma, a gente vai ter pequenas estruturas que são fibrilas, que são órgãos que fazem o músculo contrair, né? Principalmente a musculatura esquelética aí, galera. Essas miofibrilas têm um tamanho lá de 2 micrômetros de diâmetro e vão estender durante todo o músculo da gente. Essas miofibrilas, então, é uma célulazinha, um órgãozinho dentro da célula que se estende o músculo inteiro, tá? De cima até embaixo. O que é importante a gente saber, galera? Existe um órgão, né? Que a gente chama de retículo sarcoplasmático, que vai estar em volta dessas miofibrilas, que é a fibra muscular. Esse sistema que a gente chama de retículo sarcoplasmático, né? Ele é formado por sacos, que são cisternas terminais, que vão estar associados ali a túbulos T. Um túbulo T desses, né, e duas cisternas vão formar uma coisa que a gente chama de tríade. Duas cisternas e um túbulo T formam uma tríade de 3 coisas, tá? Quando o músculo está relaxado, o retículo sarcoplasmático, que é esse saco aí que está em volta do músculo, ele está cheio de cálcio. A liberação de cálcio pelas cisternas terminais para aquela tríade, né, e os túbulos vão desencadear a contração muscular. Esse parágrafo é meio confuso, mas é só vocês entenderem o seguinte. O músculo, ele vai contrair quando chegar o choquinho, né? A sinapse vai chegar lá e ele vai contrair. O que acontece para o músculo contrair? O cálcio que está guardado ali em volta do músculo, nesses retículos sarcoplasmáticos, nesses sacos que estão em volta das fibras, está cheio de cálcio. Quando o choque chega e dispara o potencial de ação, esse cálcio que estava nos sacos vão lá e vão fazer o músculo contrair. Esse cálcio é o responsável pela contração muscular. Esse termo todo, esse parágrafo todo é só para dizer isso, que quem faz o músculo contrair é o cálcio. E o cálcio está guardado no retículo, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó, galera. A gente vai ter aqui a cisterna terminal de um lado, tá? O túbulo transverso e a cisterna terminal do outro. O retículo sarcoplasmático é esse saco aqui, ó, que está cheio de bolinha roxa. Tem o retículo de um lado e o retículo do outro, a cisterna dos dois lados e o túbulo T. Isso aqui, galera, vai estar dentro do músculo, acontecendo o tempo todo. E aí, quando você está relaxado, você não está contraindo, o cálcio está guardadinho ali dentro, ó. Isso aqui é um sarcoplasma, né? O sarcoplasma, a gente também tem isso aqui, né? Que são as fibrilas, as miofibrilas. Então, o retículo está aqui, a fibrila está aqui. O que vai acontecer quando você contrai? Esses cálcios todos que estão guardados aqui nesse saco, nos dois sacos da tríade, 1, 2, 3, dessa tríade, esse cálcio vai vir aqui, ó, pum, vai vir para a miofibrila e vai fazer o músculo encaixar um no outro, tá? Aí o que encaixa é isso aqui, ó, galera. O filamento grosso, ó, vermelho escuro, e o filamento fino, vermelho claro. O vermelho claro junta com o vermelho escuro e vira uma coisa só, quando o cálcio entra na parada, tá? Então, basicamente, a gente tem que entender que existe o retículo sarcoplasmático cheio de cálcio. Na hora que o potencial de ação chega, esse cálcio vai sair daqui de dentro e vai juntar com a miofibrila. E aí, quando ele junta, acontece a contração da fibra. Vamos lá. A fibra, que é essa miofibrila, né?
ela vai ter um filamento fino, que é o filamento clarinho, a gente chama ele de actina. É uma proteína, tá? Actina. O filamento grosso é a miosina, tá? Aí você tem uma faixa escura, né? Que é quando você tem actina junto com miosina, mas sem estar contraído, né? Só encostado uma na outra. A gente chama de banda A. E uma faixa clara, onde só tem os filamentos finos, que são a actina, que é a banda I. A banda H é uma zona mais clara que a banda A. A linha Z, que é uma linha escura, que vai estar dividindo, né, vários músculos. E aí uma linha M, que é uma linha que vai estar lá no centro da banda H. Calma, tá, gente? Então, ó, nós temos a linha Z, a banda I, ó, que é uma banda clara. Entre uma linha Z e outra, você vai ter, então, ó, a linha M no meio, uma zona H, que é a zona onde vai ter a junção, uma banda A e uma banda I. É importante saber isso? Sinceramente, para vocês, não. Mas eu vou falar, tá, gente? Para vocês entenderem como acontece a coisa. Então, a linha M está aqui, a linha Z está aqui, a contração acontece entre uma linha Z e outra, o cálcio vai vir, e todas essas bandas, né, que vão estar aqui entre uma linha Z e a outra, no meio, com a linha M no meio, isso vai se unir. A linha M vai pegar os dois lados e vai juntar. Beleza? É isso que vai acontecer. Para cada músculo nosso, isso acontece microscopicamente em milhares de fibras, né? E aí todas elas encurtam juntas para a gente contrair e todas relaxam juntas para a gente relaxar, tá? Então, beleza. Aí você tem imagem no microscópio da linha Z, a linha M, e aí a banda I, banda A, né? A linha mais clara, a linha mais escura, a linha de interseção. Beleza, gente? Que são essas locais. Então, entre uma linha Z e outra, a gente chama essa região de sarcômero. O sarcômero seria, então, a unidade contrátil. O que contrai da fibra é um sarcômero. O meu bíceps, ele deve ter centenas, milhares de sarcômeros, que é microscópico, né? Várias linhazinhas, linha Z, linha Z, linha Z, linha Z. Todas elas encurtam para o meu bíceps, ó, contrair, tá? Então, são linhas Z, sarcômeros. Bom, então, a miofibrila, né, que é essa fibrinha muscular, ela vai ter proteínas que são de contração, proteínas reguladoras e proteínas de estruturas, tá? Todas elas vão atuar ajudando a gente a fazer as contrações musculares quando chega o potencial de ação. Proteína contrátil. Opa, proteínas contráteis. Nós temos muito importante, né? Que a gente tem que saber para a vida. Aí, vocês que são profissionais vão lidar com pessoas. Nós temos a miosina, que é essa molécula bonitinha aqui, ó. A gente tem uma cabeça, uma molécula enroladinha numa cauda. A miosina, então, é o principal componente da parte grossa, da parte escura. É uma proteína motora, tem nos 3 tipos musculares, tá? Estriado, liso e cardíaco. No músculo estriado, né? 300 moléculas de miosina vão formar um filamento grosso. Então, um filamentozinho que a gente viu ali, naquela foto anterior, são 300 miosinas, tá? Então, é microscópico mesmo, gente. Cada miosina tem a formação como se fossem 2 tacos de golfe. Sabe aquele esporte de golfe que você dá uma tacada numa bolinha pequenininha? O taco é fininho e no final tem uma ponta, né, que é meio que arredondada, tipo esse desenho aqui, ó. Um taco de golfe, outro taco de golfe. Então vai ter 2 cabecinhas, tá? A cada miosina, né, eles ficam com esses tacos enroscados, né, faz uma torção, enrola uma linhazinha na outra, com as 2 cabecinhas de miosina, tá? A gente vai ter, então, a cada miosina, a cauda da miosina apontando, né? Então as 2 cabeças estão aqui, as caudinhas dessa miosina, nessas 2 cabeças, ficam lá na linha M, para o meio, né, naquele sarcômero. As caudas das moléculas de miosina vizinho ficam paralelas umas à outra, formando, então, uma molécula em cima da outra. Pum, 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 pum. E aí forma aquilo ali que a gente viu, né? Ó, essa parte vermelha escura aqui, essa parte grossa. Deixa eu subir mais um para a gente ver melhor. Então, ó, toda essa parte vermelha escura são 2, aqui, ó, as cabecinhas da miosina, tá vendo? Com a sua cauda voltada para a linha M, ó. São várias miosinazinhas, né? Cada tem uma em cima da outra, uma coladinha na outra, formando essa linha toda aí que a gente chama, então, de zona de sobreposição, tá? Todas com a cauda para a linha M. Então, beleza, nós temos a miosina.
E aí, ó, várias cabecinhas que são os taquinhos de golfe, uma para cima e uma para baixo, uma para cima e uma para baixo, uma do ladinho da outra. A cabeça da miosina tem uma função muito bacana, né? Que converte o ATP, quebra o ATP, né? E vira ADP mais fosfato. Então, a cabeça da miosina, ela funciona gastando energia. E a outra proteína que a gente tem de contração é a actina. Então, o que é um músculo, né? Isso aí todo mundo sabe. É actina e miosina. É a junção da actina com a miosina. A actina são os filamentos finos, são moléculas individuais que se unem para formar um filamento, né, de proteína chamada actina. Cada actina ela vai ter um lugar de encaixe, como se fosse um quebra-cabeça certinho da miosina. Então a actina está aqui, a miosina está aqui. Só que o encaixe da actina está longe da miosina, tá? Ela só encaixa se estiver certinho. A cabeça da miosina encaixa na actina no lugar que a gente chama de sítio de ligação. Para ter contração, o sítio da actina tem que encontrar a cabeça da miosina, tá? Como se fosse uma cópula, como se fosse um ato sexual, a cabeça tem que entrar naquele sítio de ligação, naquele buraco, tá? Todas as actinas têm o buraquinho, o sítio de ligação, tá? Qual é o problema, Gabi? Preste atenção. Esse buraquinho, que é o sítio de ligação da actina, ele fica tampado. É como se fosse com um cinto de castidade ali, ó, tampando. Não deixa a cabeça da miosina entrar o tempo todo. E aí só vai liberar, adivinha, o cinto de castidade só abre quando? Quando o cálcio, que está lá no retículo sarcoplasmático, vai ali, tira o tampão da frente, abre o sítio de ligação, e aí a cabeça da miosina consegue entrar na actina. Tá? E isso vai ser contração muscular. A actina ligando com a miosina. Tá? Mas vamos devagar. Então a actina é a outra proteína contrátil. Aí a gente tem duas proteínas reguladoras, a tropomiosina e a troponina. É importante lembrar delas um pouquinho, porque elas vão ser justamente esse cinto de castidade. Quando o músculo está relaxado, galera, aquele sítio de ligação da miosina com a actina tem lá um bloqueio, né? Não deixa a cabeça ligada no sítio. A miosina não liga na actina porque está bloqueada, tá? Por quê? Quem bloqueia? Quem é o cinto de castidade aí? É a tropomiosina, gente. A tropomiosina está em cima do lugar que é o buraquinho que a miosina gruda na actina para fazer a contração. Então, a tropomiosina, ela regula, né? Por isso que ela é chamada de proteína reguladora. Esses filamentos de tropomiosina vão estar em volta da actina toda, tampando todos os buraquinhos, tá, gente? E vão ficar nesse lugar porque a troponina, que é a outra proteína aqui da brincadeira reguladora, ela que manda. Ela fala assim, fica aí, tropomiosina, fica aí. É como se a troponina fosse o pai e a tropomiosina fosse o cinto de castidade. A troponina fica mandando, ó, não tira esse cinto de castidade não, minha filha, fica aí com o cinto de castidade. Então a troponina e a tropomiosina ficam regulando aquele buraco. Beleza? Aí, quando a gente contrai, o que acontece? O cálcio entra, né? Chegou o potencial de ação. O retículo sarcoplasmático vai liberar o cálcio. O cálcio, ele né, tem uma preferência ali para encontrar a troponina. Quando ele encontra a troponina sai da frente, né, para de mandar a tropomiosina ficar na frente ali daquele buraco. Quando a troponina liga com o cálcio, a tropomiosina sai da frente. É como se fosse assim, o pai é a troponina, o cinto de castidade da menina é a tropomiosina, a menina é a actina, né? E o namorado dela é a miosina. A miosina tá doida para entrar na actina, né? Tá doida para entrar na menininha com a cabeça dele. Só que o que vai acontecer, galera? O pai dela, que é a troponina, fica ali falando, você tá com cinto de castidade, você não vai tirar esse cinto, não. Aí, quando o cálcio chega, que é como se fosse a esposa a mãe da menina, né? E distrai o pai, pega a troponina e leva, o cálcio distrai a troponina para de olhar o cinto de castidade, a menina abre o sítio de ligação, e aí a miosina vai lá e encaixa na actina. Beleza, gente? Então, a troponina e a tropomiosina, elas saem da frente do sítio de ligação quando o cálcio chega, e aí permite a contração muscular. Tá? Então é isso que vai acontecer. A actina está cheia de buraquinho, ó. Opa. A actina está cheia de local para encaixar. Só que a troponina e a tropomiosina ficam na frente, principalmente a tropomiosina, né? E aí a troponina, quando encaixa no cálcio, ele puxa esse buraquinho, vai abrir, ele puxa essa cordinha, né, que é a tropomiosina, e aí a cabeça pode encaixar. Beleza?
Contração muscular, galera, então é só isso. A actina, na verdade, a cabeça da miosina encaixando na actina, depois que a troponina e a tropamiosina saem da frente com a entrada do cálcio. Esse é o resumo de contração, tá? Nós temos ainda proteínas da estrutura, né? Que vão contribuir para o alinhamento, para a estabilidade, para a estabilidade e elasticidade daquele músculo. A gente tem a tinina, que é a proteína mais abundante dos nossos músculos em terceiro lugar, tá? Além de actina e miosina, a gente tem muita tinina. Ela ocupa metade do sarcômero, né? Numa linha Z até uma linha M. Cada molécula conecta uma linha Z a uma linha M do sarcômero, então deixa aquela sustentação bem rígida e dá a elasticidade para o músculo, tá? Então você tem ali tinina no meio da brincadeira aí de actina e miosina, tá? E são essas aqui, parece um eletrocardiograma, né? Um gráfico subindo e descendo, são as tininas. Elas ajudam a manter a sustentação da fibra, tá? São reguladoras. E são estruturais, desculpa. A gente também tem a actinina, que vão ligar moléculas de actina à tinina, a miomesina, a nebulina, a distrofina. O que é legal a gente saber para a vida, né? Que existem proteínas que dão essa estrutura e que algumas doenças vão acontecer nas crianças e nos jovens por disfunção dessas proteínas. Então, existem doenças que vocês provavelmente vão lidar com os pais e com as crianças, que são doenças musculares. A criança nasce saudável e começa depois de uma certa idade, ou às vezes já nasce com uma doença, elas começam a ter problemas musculares, do nada. São as doenças chamadas distrofias musculares. É super cruel, gente. Para a gente da fisioterapia, para a gente da medicina, para a enfermagem, para a psicologia, para todo mundo. É muito ruim. Porque são doenças que geralmente a pessoa vai parando de mexer até a morte. Né? Isso pode acontecer na infância, na pequena infância, e o bebezinho às vezes dura 2, 3 anos e morre. Pode acontecer a partir dos 3, 4, 5 anos de idade, e aí a pessoa vive geralmente até uns 15, 18 anos, e pode se desenvolver na idade mais avançada, na adolescência, na idade adulta, e a pessoa tem uma sobrevida maior. Né? Quanto mais tarde aparecer, mais tempo a pessoa vive, obviamente, né? Mas são doenças muito cruéis e que geralmente estão associadas à alteração em alguma dessas proteínas, na distrofina, na tinina, na troponina, tá? E a pessoa nasce ou não produzindo a proteína ou para de produzir depois de um certo tempo de vida por uma alteração genética aí, tá? Então é legal a gente saber que essas proteínas existem. Só para isso, tá, gente? Não vai cair na prova, não. Fiquem tranquilos. Então, ó, como acontece a contração? Deslizamento dos filamentos, né? A miosina e a actina deslizam, se juntam, e aí elas, cabeça da miosina ajuda na actina e puxa a actina, e ela desliza, fica uma coisa só, tá? Elas encurtam. A largura dessas bandas, então, né, ficam inalterados, e os filamentos finos de cada lado do sarcômero vão ficar presos na linha Z. Quando eles deslizam, essas linhas Z, que formam um sarcômero, elas se juntam. Então, eles encurtam, deslizam e encurtam as linhas Z. O encurtamento do sarcômero causa encurtamento do músculo todo, né? Então, o sarcômero é um monte de linha Z, milhares de linhas Z. Todos eles encurtam, o músculo encurta. Por isso que a gente contrai, beleza? Esse mecanismo de deslizamento é simples. Então, a cabeça de miosina, né, são organizadas. Aí o cálcio entra, né, tira a troponina e a tropamiosina da frente. A cabeça da miosina, então, se liga aqui, ó, à actina, né? E aí depois, aí acontece o deslizamento. Depois, quando para de ter a contração, o cálcio volta para o retículo e aí as moléculas se soltam. Isso gasta energia, tá? Gasta ATP. Beleza, meninos e meninas? Isso é uma introdução muito tranquila de verdade. Em relação... Ai, meu Deus. A contração muscular. Tá, gente? Pô, eu sei que tem galera da fisioterapia que assiste essa aula aí, e a galera da psicologia que já não lida tanto com contrações musculares especificamente, né? É só uma introduzida para entender que depois que aquele potencial de ação vem, igual a gente conversou semana passada, da sinapse e tal, né? Quando você dispara, o transmissor encaixa no receptor,
acontece a liberação de cálcio, e o cálcio vai fazer todo esse sistema acontecer de mecanismos de deslizamento de actina e miosina, tá bom? Além de falarmos disso hoje, galera, temos que entrar no outro assunto, que é o sistema nervoso autônomo. Bem, amigos, o que a gente tem para falar de SNA? Vou até fazer uns stories aqui. O sistema nervoso autônomo, galera, ele é o sistema que vai estar, então, super a ver aí com essa contração das musculaturas involuntárias. E ele também é um sistema de aferência, né? A gente percebe que está com uma dor lá no rim, uma dor no estômago, porque os nossos neurônios também levam essa informação lá para cima, né? Bem, gente, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso da gente, ele é dividido classicamente em sistema nervoso central e periférico, né? Isso aí desde o semestre passado. O sistema nervoso central é o encéfalo e a medula, né? E aí o encéfalo está lá, né? Cérebro, cerebelo, tronco, a medula está embaixo do cérebro, né? E o sistema nervoso vai processar as informações da gente. O periférico vai ser, então, os nossos nervos, né? Cranianos, periféricos todos, nossos gânglios de nervos, né? E os nossos plexos, plexo braquial, o plexo da barriguinha da gente é o plexo entérico, o plexo da lombar, né? Que é um conjunto de nervos que tem uma função específica. Legal. Aí, a gente já viu isso, né? Nervos aglomerados formam gânglios, quando é no sistema nervoso periférico, e núcleos, quando é no sistema nervoso central. Feixes juntos de axônios, né? Formam nervos no nosso sistema nervoso periférico e tratos na medula. A substância branca são axônios e a substância cinzenta são corpos, né? O sistema nervoso periférico, aí sim, galera, ele vai ser dividido, então, no sistema nervoso somático, que é o sistema nervoso que vai levar tato, dor, temperatura, pressão, e sistema nervoso autônomo, que é o que vai levar toda essa contração, né, e essa informação sensorial dos nossos órgãos e vísceras. Além disso, galera, nós temos o sistema nervoso entérico, tá? Que vai ser, então, o nosso cérebro do intestino, que vai ter a ver, aí, então, com toda essa contração da peristalse, né, dos movimentos do nosso bolo alimentar no nosso intestino. O sistema nervoso somático, galera, ele é composto por neurônios sensitivos, que vão levar informação do sistema nervoso central, com receptores somáticos nossos, né, que podem estar no nosso corpo todo, beleza? Além de levar também informações dos nossos sentidos. Então, leva a informação do nosso visão, paladar, olfato, audição, né? E o nosso tato, que aí vai ser o sistema nervoso somático clássico. Então, quando a gente fala dos 5 sentidos dos seres humanos, que vai ser o nosso assunto para a prova 2, né? A partir de semana que vem, a gente já começa a pensar na segunda parte da matéria, nós vamos estudar exatamente esse sistema. Sistema nervoso somático, dividido em tato, que é a parte mais somática mesmo, né? Tato, dor, temperatura, pressão, que é o sentido das nossas informações ambientais no nosso corpo. E a gente vai estudar os outros sentidos, né? Que é a visão, audição, paladar e olfato. Tá? E entender como eles são conduzidos e expressados. Beleza. E a gente também tem, além dos neurônios sensitivos, a gente tem os neurônios motores, né? Que vão levar a informação para esses órgãos contraírem, né? De forma voluntária. O sistema nervoso autônomo, ele também tem neurônios sensitivos, que vão levar informações autônomos, né? Das nossas vísceras, como o nosso pulmão, nosso estômago, né? Todos os nossos órgãos vão levar informações de aferência para o sistema nervoso central. E também tem neurônios motores, que vão levar, então, neurônios descendo e eferentes para os músculos do nosso coração, músculo da nossa barriga, os músculos que estão nos nossos vasos, nosso pulmão, né? E todos os lugares que tem músculos, tá, galera? De um modo geral, o sistema nervoso autônomo é involuntário. Esses neurônios descem e contraem sem a gente mandar, tá? E também tem o sistema nervoso entérico, que é o nosso sistema do cérebro do intestino, também é voluntário. Ele é parte do sistema nervoso autônomo, né? Muitos livros colocam dentro do sistema nervoso autônomo um capítulozinho do sistema nervoso entérico. Tem muitos neurônios, né, como todos os nossos sistemas, tá? Dentro desses plexos entéricos, que vão estar, então, bem a ver com o nosso sistema digestório, tá?
Esses neurônios vão funcionar independente da parte autônoma e da parte central, mas eles têm comunicação, tanto com a parte central quanto com a parte autônoma, tá? Os neurônios sensoriais, né, os aferentes do sistema entérico, vão entender as mudanças químicas da nossa digestão, bem como se está estirado demais as paredes do intestino e a gente tem que fazer uma contração para sair o número 2, nossas fezes, tá? Os neurônios motores vão controlar justamente a contração, né, aquelas constricções, para o bolo alimentar ser deslocado até a gente conseguir excluir ele através das fezes, tá bom? Beleza. Então a gente tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, né, gente? Que são os nervos e gânglios, né, cranianos e espinhais. E a gente vai ter os plexos entéricos, formando então o nosso sistema nervoso entérico aqui embaixo. E a gente vai ter o sistema nervoso autônomo aí junto com isso tudo. Então, ó, o sistema nervoso somático. A gente vai ter receptores na pele, nos olhos, em todos os lugares, né? Levando informações aferentes para o cérebro. E contrações somáticas, voluntárias por músculos esqueléticos da gente. Para a gente piscar, a gente lamber, a gente morder, a gente andar, a gente falar. Tudo é musculatura voluntária estriada esquelética, que a gente viu hoje. Sistema nervoso autônomo, a gente vai ter os receptores, né, que vão estar nas nossas vísceras. Então, lá no pulmão, tem um receptor que vai perceber quando o meu pulmão está doendo, né, receptor de dor. Lá no meu intestino, lá no meu estômago, lá no meu rim, a gente tem órgãos que têm receptores, tá, gente? Que vão levar a informação aferente para o sistema nervoso central também. E também temos neurônios que descem, efetores, que vão fazer contrações. E aí, toda essa parte efetora do sistema nervoso autônomo é dividida em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Beleza? Que vão contrair os músculos do coração, os músculos das nossas artérias e veias, os músculos do nosso intestino e tal, tá? Das nossas glândulas. Eu nem vou falar tanto de intestino, porque aí eu sempre falo do sistema nervoso entérico, né? E aí você vai ter receptores lá no nosso sistema digestório, que vão levar a aferência para o central, e o sistema nervoso autônomo aqui, galera, tá vendo? Ó, que vai vir com uma eferência mandando para os neurônios entéricos da gente. Então, a eferência do sistema entérico, ela vem pelo sistema nervoso autônomo, tá vendo? E aí vai fazer você contrair músculos lá do seu intestino, glândulas do fígado, né? Para fazer a sua digestão acontecer adequadamente, tá? Mas é como se fosse um sistema acessório da parte autônoma. Tudo bem, galera? Estão lembrando aí do que é somático, autônomo e entérico? Dá para ver essa diferença para vocês? Somático vai ser essa contração e recepção do nosso corpo, da nossa pele, tá? E que faz a gente contrair os músculos do nosso corpo. Aí o autônomo são todos esses órgãos internos da gente que vão mandar informações aferentes e vão receber contrações, tá? Aí, atenção, as contrações, né? A parte eferente é autônoma, a gente chama de simpático e parasimpático. Sistema simpático e parasimpático são sistemas, então, de respostas, sistemas eferentes da parte autônoma da gente. A gente não tem uma aferência simpática ou parasimpática, tá? A aferência é autônoma. Beleza? A eferência é simpática e parasimpática. Beleza. Então, a parte motora eferente do sistema nervoso autônomo tem, então, essa divisão, simpático e parasimpático. Com poucas exceções, os efetores vão receber nervos de ambas divisão, simpático e parasimpático. Então, o que essa frase quer dizer, gente? Meu coração, ele acelera, porque está recebendo informação dos meus neurônios da parte simpática. E os meus neurônios da parte parasimpática também estão ali chegando e relaxando meu coração. Beleza? Então, os neurônios que são efetores, eles obedecem ao sistema nervoso autônomo simpático e também ao parasimpático. Aí vai depender. Eu estou no momento que meu coração tem que acelerar, aí é a parte simpática que manda. Ah, não, posso ficar relaxado. Aí o parasimpático que manda. Beleza? Então, os nervos recebem ambas as divisões, simpática e parasimpática, tá? Que vão ter ações opostas. Um vai acelerar uma coisa, o outro vai desacelerar. Beleza? Então, os neurônios simpáticos aumentam a frequência cardíaca, enquanto os parasimpáticos diminuem a frequência cardíaca. Então, se você está vivendo um momento que você está lá precisando manter o coração acelerado rapidamente,
é a parte simpática que está mandando. E você nem comanda, né? É autônomo. Se você está num momento de tranquilidade, a parasimpática vai estar comandando. Beleza? A simpática vai estar relacionada com exercícios, né, de luta e fuga, de emergência. E as ações dos neurônios parasimpáticos vão ser mais de repouso e digestão. Legal. Então, a principal aferência do sistema nervoso autônomo são os neurônios que vão estar lá nas vísceras, né? Então, a gente tem lá nas nossas vísceras. Nossos vísceras são os nossos órgãos, tá, galera? Vocês estão aí, gente? Deixa eu ver se vocês estão aí, se tá tudo bem. Sim. Sim, que bom. Sim, que bom. Eu estava dando uma aula, eu falei para vocês isso semana passada, gente, que eu estava dando uma aula. Não, foi com o pessoal da noite, de sexta-noite. Gente, eu estava dando uma aula, eu caí e fico lá no slide, né? Blá, 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 potencial de ação. Passou 20 minutos, uma alma caridosa, a Edicléia, ligou para mim e falou: professor, o senhor caiu, já tem uns 15 minutos. A gente está lá esperando o senhor voltar e o senhor não voltou. Você acredita? Eu tive que voltar uns 20 slides, já tinha passado um monte de slides, eu falando sozinho, gente. Então eu tenho que criar o hábito de sempre ficar perguntando, vocês ficam muito calados. Gabi, sua linda, tô te vendo aí no ônibus, toma cuidado nesse ônibus, hein? Vamos lá, gente. Então, a aferência do sistema nervoso autônomo, galera, ela vai então ser dada, né, por esses neurônios que vão estar nas nossas vísceras. Esses neurônios, esses receptores, a gente chama de interorreceptores, porque eles são internos, né? Então é inter ou interorreceptores, tá? Que vão estar nos nossos vasos, nos nossos órgãos, na nossa musculatura bem interna, na parte do sistema nervoso, tá? Que está interpretando o nosso ambiente interno do corpo, tá, gente? Então a gente tem receptores químicos, que são quimiorreceptores, que vão monitorar o nosso sangue. Os receptores mecânicos, que vão ver se o órgão está crescendo, está grande, está empurrando. Aí a gente percebe que está com uma dorzinha naquele órgão, está muito estirado. Quando a gente come muito, nossa barriga fica grandona, nossos interoceptores percebem isso. Beleza, gente? Essa é a parte aferente, né? Nossos receptores que estão nas nossas vísceras, os interorreceptores. Legal. Os neurônios motores autônomos regulam a excitação ou a inibição, né, o aumento ou a diminuição, que excita ou inibe, as nossas vísceras, né? Através da excitação de glândulas, de músculos, né, que nós temos nas nossas vísceras, tá? Por exemplo, quando a nossa pupila, né, quando ela aumenta, ela dilata, ou ela contrai, nada mais é do que o controle autônomo dos nossos músculos do nosso olho, tá? Batimento cardíaco, pressão arterial, tudo isso é comandado, então, pressão arterial, você precisa aumentar a pressão, você contrai os vasos e aí a pressão lá dentro fica maior. Você tem que diminuir, você dilata os vasos e aí a pressão diminui. Tudo isso, galera, é o nosso corpo sozinho que faz, sem a gente mandar, tá? Pô, Marco Túlio tá lá com a pressão 15/10 depois dessa aula, nervosão. O que o corpo dele tem que fazer? Sem tomar remédio nenhum. Dilata todos os vasos, para o sangue que estava ali passando apertadinho, né, por causa da pressão alta, começa a passar mais frouxo, e aí a pressão diminui do corpo dele, ele volta a ter pressão 12/8, sem tomar remédio nenhum, isso tem que acontecer. Quando isso não acontece, aí você está com tendências à hipertensão, e aí é bom você tomar uma medicação para favorecer o teu sistema, então, a relaxar os seus vasos, beleza? E isso, é óbvio, né, depende de qualidade de vida, exercício físico, um monte de coisa associada, tá, gente? Aborrecimento demais, o sistema nervoso fica lá hiperexcitado, e aí você acaba fazendo pressão alta, tá? Bom, a maioria da parte motora é formada por neurônios motores, né? A gente já sabe isso, os referentes. E são 2 neurônios motores, igual a gente tem para a gente mexer o nosso braço, né? Primeiro neurônio faz sinapse, segundo neurônio contrai, não é isso? Parte autônoma também são 2 neurônios, tá? O primeiro neurônio é o que está antes do gânglio. O gânglio, ele está ali na nossa medula. Depois que sai da medula, tem um gângliozinho, né, gente? Então, o corpo neuronar, o corpo do primeiro neurônio sempre está no sistema nervoso central. O axônio mielínico desce, né, até o gânglio da parte autônoma que você vai ver. Então, o gânglio é um agrupamento de novos corpos, né, do nosso segundo neurônio. O corpo desse segundo neurônio, que é o que estava no gânglio, está localizado no gânglio. O axônio é geralmente não mielínico, tá, gente? É mais lenta a transmissão.
e vai do gânglio até o órgão que você quiser contrair. Até o coração, até os vasos, até a glândula que você quer excitar, tá bom? Então são 2 neurônios motores. Para você não ficar desesperado, são 2 neurônios motores. Todos os neurônios motores que não são do autônomo, que são somáticos, liberam apenas a acetilcolina. Lembra que a gente conversou do Botox? Então, a sinapse chega, a acetilcolina chega, o músculo está aqui com o receptor colinérgico, grudou, libera cálcio, vai ter a contração muscular normal, né? Enquanto isso, os neurônios que são da parte autônoma, tem 2 hormônios liberados, 2 transmissores que são liberados. Além da acetilcolina, né, que é aquela classe que faz a contração química básica, também libera norepinefrina, tá? Que é um outro transmissor. Então, o neurônio motor, né, quando é da parte normal da gente, somático, é um neurônio mielínico, né, que vai fazer aquela condução saltatória, que vai pulando, pulando, pulando. Chega no botão terminal, libera, o cálcio entra, lembra? A vesícula sináptica expulsa a acetilcolina. Aí o acetilcolina está aqui, ó, na fenda sináptica, o músculo pega, encaixa na acetilcolina. Quando isso acontece, o que o músculo faz? Libera o cálcio do retículo sarcoplasmático, o cálcio encaixa na troponina, que tira a tropamiosina da frente, e aí a actinamiosina contrai, o músculo contrai. Beleza, a gente viu isso até uns minutos atrás. Quando a gente fala da parte somática do sistema nervoso, a gente está falando então dessa parte do sistema nervoso com o neurônio motor da fibra estriada, normal, esquelética, né? Acetilcolina. Beleza. Os neurônios motores, eles também podem liberar a norepinefrina, né? Que a gente está falando aí, principalmente esses neurônios da parte autônoma. Então, o primeiro neurônio vem, encontra o gânglio, ó, autônomo, na região da parte, por exemplo, aqui no nosso tórax, tem um monte de gânglios autônomos na vértebra, a gente, na 6ª vértebra, T6, do nosso tórax. Aí esse gânglio, a sinapse acontece com a acetilcolina, ó, do primeiro neurônio para o segundo neurônio. Aí o segundo neurônio dispara o potencial de ação e vai descendo, 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 chega no órgão. Aí, dependendo do órgão, a gente vai ter a liberação de norepinefrina ou a própria epinefrina, tá? Que vão, por exemplo, fazer ações nos nossos órgãos. Aí vai liberar o transmissor chamado norepinefrina lá na nossa glândula, por exemplo, ou no nosso coração, ou na nossa bexiga, tá? Fazendo contração dessa região. Quem contrai, então, esses órgãos é uma sinapse química, algumas vezes. Lembrando que o coração, ele contrai basicamente por sinapse elétrica, né, gente? Então, algumas informações cardíacas autônomas chegam através da norepinefrina. Cara, vocês devem estar viajando agora. Sabe o que é a norepinefrina? É a adrenalina. Sabe quem gosta de ver Grey's Anatomy, quem gosta de ver aquele... Como é que é o nome daquele doutor lá? House. Que aí na hora que a pessoa faz uma parada cardíaca, né? Meu Deus, a pessoa tá parada, o que a gente tem que fazer? Adrenalina, o pessoal não grita logo, adrenalina. O que é adrenalina? É um transmissor, né, que a gente consegue fazer também por remédio, que vai atuar direto na corrente sanguínea e vai lá para o coração fazer ele bater, igualzinho a norepinefrina faz. Por exemplo, quando você está vendo um motoqueiro vindo, você está sozinho na rua e acha que vai ser um assalto. O coração tem que acelerar. Teu corpo libera adrenalina para você acelerar o coração, libera norepinefrina para você acelerar o batimento e você dá uma corrida para você fugir do assalto. É a mesma coisa quando você tem uma parada cardíaca. Seu corpo tem que produzir adrenalina para teu coração bater mais rápido de novo. Por isso que eles fazem adrenalina, sacou? Que é esse transmissorzinho aqui, a norepinefrina, tá? Atua em diversas regiões, tá? Atua no coração, no fígado, na bexiga, nos vasos sanguíneos, nas nossas glândulas, tá? Mas então, 2 transmissores vão estar atuando principalmente aí nessa questão autônoma. A adrenalina, que a gente chama de epinefrina, né? E a acetilcolina, que a gente já aprendeu nas outras aulas, tá bom? Tudo bem, gente? E a liberação do transmissor é aquela mesma história, tá? A gente chega no botão sináptico, libera a vesícula libera o transmissor na fenda e aí faz a junção. Fala. Pode falar, pode falar. Existiu? E aí, é aquilo que a gente falou também um pouquinho, né? Alguns transmissores vão ter uma ação excitatória e alguns vão ter ações inibitórias, dependendo da liberação que você quer, tá? Então, ó, a eferência do autônomo apresenta, então, a parte simpática e parasimpática.
A maioria dos órgãos vão ter, então, essa dupla inervação. O neurônio motor vai chegar ou da parte simpática ou da parte parasimpática. Vai ter as duas coisas chegando, tá, gente? Em alguns órgãos, os impulsos nervosos de uma parte do autônomo estimulam ele a excitar, né, aumentar a atividade. Em outros órgãos, o estímulo da parte vai fazer inibir. Aí vai depender do órgão, tá, gente? Geralmente, a divisão simpática é a de luta ou fuga, onde você vai ter aumento da atenção, aumento do metabolismo, prepara o corpo para uma emergência, para uma luta, para uma fuga. Então, ocorre durante uma atividade física, durante uma atividade estressante. Aí você vai ter frequência aumentada cardíaca, respiratória, tua pupila dilata, tua boca fica seca, tua pele fica fria, úmida, beleza? O sistema parasimpático é a de gestão e repouso, então vai conservar a tua energia, né, na hora que você estiver repousando, tá? Então a referência vai estar lá nos músculos lisos, nas glândulas, para a gente diminuir a respiração, para a gente diminuir, acelerar a digestão, né, gente? Beleza. Os neurônios autônomos são classificados de acordo com o transmissor. Então, ou ele vai ser um transmissor colinérgico, acetilcolina, ou adrenérgico, norepinefrina, adrenalina, que a gente conversou, né? A gente chama esses receptores de adrenérgicos, tá? E os transmissores também. Os receptores são proteínas integrais na membrana que vão estar no pós-sináptico sempre, né? Ou no músculo, né, gente? Então, os neurônios colinérgicos vão liberar acetilcolina. A gente já aprendeu isso, né? Todos os neurônios pré-ganglionares, simpáticos e parasimpáticos. Os neurônios pós-ganglionares simpáticos, que vão para as glândulas do suor, sudoríferas. E todos os neurônios parasimpáticos são estimulados pela acetilcolina. A acetilcolina, galera, fica armazenada nas vesículas e é liberada por exocitose, aquela história que a gente já conheceu, né, gente? E aí, lá na fenda sináptica, vão se ligar com os receptores colinérgicos. A gente já aprendeu isso há muito tempo. Existem dois receptores colinérgicos, tá? Os nicotínicos e os muscarínicos. Então, a acetilcolina vai ser inativada pela colinesterase, que vai ter ali fora, né? Para o efeito parar de acontecer. Então, você juntou, acabou. O que sobrou ali é degradado pela enzima. Legal. Então, a gente, além de ter os receptores e neurônios colinérgicos, também no sistema nervoso autônomo, nós temos outro transmissor funcionando, que são os adrenérgicos, que vão liberar a tal da norepinefrina, né, que é conhecida como noradrenalina. A maior parte dos neurônios pós-ganglionares da parte simpática vai ter essa ação adrenérgica, tá, da noradrenalina. Assim como a acetilcolina, esse transmissor, que é a norepinefrina, está nas vesículas sinápticas, vai ser liberado pela exocitose. Essas moléculas vão para a fenda e vão ficar em receptores que vão estar na membrana pós. Igualzinho, aquele esquema da sinapse é igual, né, gente? Pode excitar ou inibir a célula pós, tá? Os receptores adrenérgicos, que vão estar lá na membrana pós, se ligam à norepinefrina e também à epinefrina, né, que são os neurônios, os transmissores liberados, tá? A norepinefrina pode ser liberada como um transmissor, ou pode ser secretada como um hormônio na corrente sanguínea, né, que vai lá para a suprarrenal, vai para o coração, fazer o coração acelerar. E a epinefrina só é liberada como hormônio na corrente sanguínea, tá? E você pode colocar de forma externa também no corpo da pessoa. Norepinefrina, na sinapse, acaba quando ela é captada pelo axônio, que liberou ela, ou quando ela vai ser inativada por uma enzima também, que é a enzima chamada CONT, tá? Que é a catecol-metiltransferase, ou pela enzima MAO. Então, a MAO e a CONT ficam ali na fenda, pegando essa adrenalina de volta. Então, você liberou a adrenalina na fenda, né? A norepinefrina. Os receptores da adrenalina colam nela, mas algumas vão sobrar, né? E aí vem a CONT e a MAO e degradam elas, tá? Aquela história que não pode sobrar nada na fenda, né? Em comparação com a acetilcolina, a norepinefrina fica na fenda por um período até maior, tá? Mas ela também fica ali e, se sobrar, vai sendo degradada. Os efeitos adrenérgicos, então, duram um pouco mais do que os colinérgicos, porque como você deixa ali na fenda por mais tempo, outros receptores vão pegando, vão liberando e pegam outro, né? Então, acaba tendo um efeito mais duradouro, tá? Os neurônios adrenérgicos. Beleza. A gente tem dois tipos de receptores, né? Os muscarínicos e nicotínicos. Eu não vou perturbar vocês com isso, tá, gente? Mas são receptores
adrenérgicos e colinérgicos. Geralmente o colinérgico que tem mais nicotínico e muscarínico, tá? E essas respostas simpáticas, galera, durante estresse emocional ou físico, né, gente? Aí a divisão simpática autônoma vai dominar. O tônus simpático vai favorecer funções que permitem atividades vigorosas, rápida produção de ATP, muita energia liberada rápido, tá? Então a parte simpática diminui a atividade das funções corporais. Além do exercício físico, várias emoções como medo, vergonha ou raiva estimulam também a parte simpática. E aí entram vocês de carteirinha, né, galera? Aquela pessoa que tem muito medo, que está com síndrome do pânico, que está com problema de sair de casa, que tem muita vergonha, que tem muita raiva, vai estar o tempo todo apresentando alterações simpáticas, tá? De luta ou fuga. E a visualização dessas mudanças corporais acontece durante as situações são situações de exercício, de emergência, de excitação ou de embaraço. E vai ajudar vocês a lembrarem essas respostas simpáticas, tá? Então, qualquer situação gravem isso para a prova, hein? A ativação da parte simpática e a liberação desses hormônios aí, né, simpáticos vão acontecer, dando respostas como respostas que a gente conhece como luta ou fuga, ou respostas de estresse, tá? Quais são essas respostas, galerinha? Pupila dilata, então a pupila que tem que ficar contraidinha, ela fica dilatada quando você está muito agitado. Frequência cardíaca aumenta com contração do músculo cardíaco e a pressão arterial aumentando. As vias respiratórias ficam dilatadas. Então, você aumenta, né? Você respira mais rápido, a frequência aumenta. Você tem contração dos vasos sanguíneos nos rins e na digestão. Então, você não faz xixi e não faz cocô. Beleza, galera? Diminuição da produção de urina e diminuição da produção de fezes durante a atividade física. Dilatação dos vasos sanguíneos que vão para órgãos que precisam ser irrigados. Então, os nossos músculos ficam com as artérias bombando, né? Nosso cérebro também. Estimulação da decomposição de glicogênio em glicose no fígado. Liberação de glicose pelo fígado para aumentar, para você ter energia. E inibição dos processos que não são essenciais. Por exemplo, digestão, que é o clássico, né? A gente para a digestão. Você está no momento de luta ou fuga, o teu movimento peristáltico para. Você poupa energia para ir para os músculos, tá? Então, precisam correr ali naquela hora. Parasimpaticamente falando, aí são as respostas de digestão e repouso. Permitem funções corporais a conservar e restaurar a energia naqueles períodos de descanso da gente. Por isso que é importante a gente dormir nessas 8 horas, né? Nos intervalos entre os períodos de exercício, né? Os impulsos parasimpáticos que estimulam as nossas digestões superam os simpáticos. E, ao mesmo tempo, a resposta diminui nossa função corporal geral, né, gente? Então, como atividades estimuladas na parte parasimpática, a gente produz mais saliva, por isso que a gente baba muito quando está dormindo. Lacrimeja, produz urina, né? Então favorece quando a gente acorda, a gente está doido de vontade de fazer xixi, né? Favorece a digestão, também, de repente, quando a maioria das pessoas... Não, vou falar isso não. Mas muita gente, quando acorda, também faz o número 2, né? Além dessas atividades, existem 3 respostas conhecidas como são 3 diminuições. Frequência cardíaca, vias respiratórias, né, faz broncoconstrição, diminui, e diâmetro da pupila, diminui. São 3 diminuições, diminui frequência, diminui pupila e diminui a via respiratória, faz constricção da via respiratória, como resposta parasimpática, tá? Gravem para a prova. Então, a parte simpática, né, tem o resumãozão aqui, né, as atuações mais de luta ou fuga, e parte parasimpática, um resumão aqui, pensando na parte mais de digestão e relaxamento, tá? Pensando no sistema nervoso, então, ó, na parte da pele, nervos simpáticos, ó, controlam a contração dos músculos lisos, do folículo piloso e o suor também, tá? Então, quando você tem uma hiperexcitação simpática, você sua muito e fica arrepiado. Sistema esquelético, sistema muscular, sistema endócrino, circulatório, todos os sisteminhas aqui vão ter alterações do sistema nervoso autônomo, tá? Reflexos autônomos são respostas que vão acontecer quando o impulso vai passar por um arco reflexo. É involuntário, como toda parte autônoma, né, gente? E vão regular funções como nossa pressão, nossa frequência, nossa digestão, tá? Defecação, micção também. A gente sempre tem um receptor, um neurônio sensitivo
e depois você vai ter uma interpretação daquele neurônio sensitivo, um neurônio motor e um músculo efetor, né? Pode ser um músculo, uma glândula efetora, tá? É reflexo, né? Então, um receptor, uma aferência, uma integração, uma eferência e um constrictor, que é o efetor. Bom, quem comanda o sistema nervoso autônomo é o hipotálamo. Lembra? O hipotálamo é aquele bico do pato que fica pendurado daquela hipófise, né? Vai ter aferências de todas as vísceras e órgãos, gente, assim como do olfato, da língua, da gustação, né? Como relacionados à mudança de temperatura, concentração osmolar do sangue, nível sanguíneo de substâncias e tal. Então, o hipotálamo ele é o nosso exame de sangue automático, lembra disso? Ele recebe impulsos nervosos das emoções, também do sistema límbico. As eferências, né, a saída do hipotálamo, vão para os nossos centros autônomos que estão no tronco encefálico e também da nossa medula, né? Então, todos os gânglios autônomos que tem na medula. Anatomicamente, né, o hipotálamo ele vai se conectar tanto a parte simpática quanto a parasimpática por axônios de neurônios, e os dendritos e os corpos vão estar nos núcleos hipotalâmicos. Ó. Esses axônios vão formar tratos que vão do hipotálamo até esses núcleos simpáticos e parasimpáticos, tá? A porção posterior e lateral do hipotálamo, a parte de trás e do ladinho, controla a parte simpática, e a estimulação dessas áreas vai ter, então, aumento na frequência cardíaca, principalmente porque o simpático aumenta a frequência, né, gente? Já as partes da frente e do meio do hipotálamo controlam a parte parasimpática, que vai ter a ver com digestão, miose e tal, as diminuições, né? Então, o sistema é na parte posterior e lateral do hipotálamo, e as 3 diminuições do parasimpático é da parte anterior e medial do hipotálamo, o controle. Eita, nós! E aí tem um obrigado aí para vocês não me matarem no final, né? Deixa eu fechar isso aqui e ver a cara de vocês. Ai, gente, vocês são bobos. Oi, Gabi. Professor, tá com saudade da sala de aula, não? Oi, Gabi. Não entendi. Não está com saudade da sala de aula? Muita, Gabi. De ficar lá fazendo os desenhos? Fica falando, Gabi, preste atenção. Você tem que pegar, ó, de noite, quando chegar em casa, assiste essa aula no YouTube para você ver os desenhinhos, que ajuda a pensar. Tá? Galera, eu vou liberar a prova na semana que vem, né? Com uma semana de antecedência. Vocês vão ter um tempo de fazer, então relaxem quanto a isso. Né? Acho que talvez se fosse na sala de aula, tem o benefício da gente estar ali na hora explicando, para todo mundo entender, mas aí a prova é aquela surpresa, né? Nesse formato, galera, a prova vocês vão ler antes, né? Vocês vão ter tempo de pesquisar, de ver as respostas. Como sempre, né? Vou tentar de novo fazer uma prova, construir uma prova onde vocês tenham que escrever coisas pessoais de vocês em relação à matéria. Então, eu vou querer que vocês façam a conexão. Dá um exemplo na tua vida que você acha que você ativou seu sistema nervoso simpático. Dá um exemplo da sua vida de como anda o seu sistema parasimpático. Vai ser uma coisa desse tipo, né? Para não ficar aquela resposta pronta, que é só pegar o slide, copiar e colar, ou pegar um Google da vida aí. A ideia é que vocês entendam o que a gente está falando, tá? Mesma coisa para a parte de contração muscular voluntária e involuntária. Então, fiquem tranquilos. A prova não é um bicho de 7 cabeças, mas é só para vocês mostrarem que entenderam o conteúdo. Tá? Vocês vão ter uma semana inteira para fazer. A atividade da APS é para postar até sexta que vem, até dia 25, porque no dia 25 vai ter apresentação aqui, tá, gente? Então, façam a APS. Tiveram hoje mais 2 propostas de APS aí, ó. Vocês podem fazer uma contração muscular, fazer uma brincadeira, tipo essa que eu falei aí do pai e da mãe lá brigando com o cinto de castidade. Faz uma historinha mostrando a contração muscular, um esquema, sabe? Na sala de aula eu geralmente faço isso. Eu faço um aluno ser a troponina, um aluno ser a tropamiosina, um aluno ser a actina, outro ser a miosina. E aí vem alguém sendo o cálcio, que tira a troponina e a tropamiosina, e aí a actina e a miosina podem se juntar. Faça uma relação dessa, uma maquetezinha com isso. Ou explica quais são as alterações simpáticas, quais são as alterações parasimpáticas, tá? São mais dicas aí para vocês fazerem esse projeto da APS. É um projeto onde vocês vão ter que mostrar um processo desses. Tá? A execução
de um transporte, de uma sinapse, de um potencial de ação, de uma contração ou de uma alteração simpática e parasimpática acontecendo, beleza? Faz uma historinha, faz um conto de um motoqueiro passando ou de uma barata voadora e a pessoa ativou o parasimpático, enfim. Professor, bom dia. Bom dia, Carol. A minha pergunta foi em relação a quando que o senhor vai criar a atividade lá. Poxa, Carol, eu tô muito lento, né? Eu vou criar. Eu achei que tivesse criado, gente. Eu vou criar então, desculpa. Tá bom, obrigada. Mundo de internet ainda não tô tão assim, não. Vou criar agora. Assim que eu sair daqui, eu crio. Tá bom, obrigada. Um conto, cara. Um conto explicando uma ativação de um sistema parasimpático. Um conto explicando uma ativação de contração muscular, de luta ou fuga. Cara, faz uma historinha, usa palitinho, usa seus bonecos de casa, sei lá, cara. Faz uma coisa que não seja chata. Eu sei que é chato. Dar aula é chato, né, gente? Eu sei, tá? Mas tentem fazer de uma forma que seja um pouquinho mais divertida, sempre criando uma coisa mais dinâmica, tá? Semana que vem, então, entrega da PS, apresentação de vocês, preparem as maquiagens. Então, pode, Dayana, só que eu tenho que abrir. Pelo jeito eu não abri lá no sistema, eu vou abrir para vocês postarem, tá? Não precisa todo mundo falar, mas precisa ter alguma coisa ali documentada que está escrito o nome de todos os participantes. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação, professor, uma coisa que eu criei. Beleza, tira uma foto e bota o nome de todo mundo que participou. O importante é ter aquilo documentado com o nome de todo mundo, né? Senão eu não vou saber quem é do grupo, tá? Só uma pessoa ou outra que vai apresentar e talvez eu não entenda quem é do grupo e quem não é. Tá? Se todo mundo apresentar, melhor, que aí eu já anoto na hora que todo mundo falou e aí tranquilo. Tá? Pontos em relação à criatividade, pontos em relação à entrega, tem que entregar, se não entregar não vale o ponto, e pontos em relação a seguir as normas, né? Falar os termos corretos, o conteúdo está correto, se tiver uma parte escrita explicando o processo, botar capinha, o nome de todo mundo, botar referência atrás de livro que você tirou, tá bom? Façam bonitinho. O tempo da apresentação da PS, você já estipulou? Cara, então, nós somos muitos, né? Como sempre. Então, vamos tentar manter aquele tempo de 15 minutos e vamos respeitar os 15 minutos, tá, galera? Vocês eu não tive problema, não, mas a galera de neurofisiologia do semestre passado, que está no terceiro período agora, teve um grupo que ficou, inclusive, por último, que falou 50 minutos. Não sei se vocês devem ter ficado sabendo dessa história. Posso chutar? Não, acho que eu não vou chutar, não. Chuta não. Foi uma aluna super boa, tadinha, que ela se empolgou na matéria. E ela sozinha falou, sei lá, uns 20 e poucos minutos, só ela, assim, na parte dela, que cada um falou um pouquinho. Então, assim, né, tentem segurar, até porque tem que ir até 11 horas, assim, que tem uma galera que trabalha depois disso, a galera que já tá no trabalho, né? Então não dá pra gente passar muito da hora, não, tá? Amigos, se voltar à oficina, a gente se fala pelo grupo do WhatsApp. Se não voltar, a gente vê como é que a gente vai desenvolver aí pra frente a vida. Façam a APS, semana que vem tem prova, bons estudos e vamos que vamos. Pois é, Sara, nem foi. Boa semana. Eu fui 2 vezes também, depois pararam de novo. Vamos ver Rodrigo, se volta.